Então, esse é o caminho para o Lake Louise. Duas coisas que vocês vão ver. A primeira, muita gente, claro, porque é um dos lugares mais famosos do mundo. Eu não sei não, mas eu acho que esse aqui é o lago mais famoso do mundo. Por vários motivos, né? E muita gente, claro, filma o Lake Louise ou tira fotos no verão, que é um momento muito apropriado para você fazer isso, mas é muito lindo também no inverno. E eles tomam todo o cuidado, é tudo bem organizado, né? Isso que você está vendo aqui o pessoal caminhar é, na verdade, o Lake Louise. Naquela cabaninha lá, eles alugam os canoes. Talvez você já tenha visto filme ou foto daquele lago turquesa lindo com canoes vermelhas. Lá que eles alugam. Claro que agora não tem como. Mas tudo isso é o Lake Louise e aqui é a vista tradicional do Lake Louise. E o que você está vendo ali é o pessoal jogando hockey, ice hockey, que é o esporte mais tradicional do Canadá, e tem também um espaço para você fazer o ice skating, que é a patinação no Lake Louise. Então, gente, com muita frequência as pessoas me perguntam sobre a relação entre o cristianismo da história e o cristianismo da fé, né? E é engraçado essa questão da fé, porque eu estou aqui no Lake Louise, eu estou em cima do lago, na verdade. Aqui são as montanhas e tem pessoas lá, bem lá no meio do lago. Se fosse verão, eu teria que agora estar caminhando sobre as águas, que seria um grande exercício de fé. É uma dúvida muito comum e é muito legítima. Elas perguntam se é possível estudar a história do desenvolvimento da religião chamada cristianismo, ou a história do estabelecimento do cânon bíblico, o Antigo e o Novo Testamento, né? E ao mesmo tempo desenvolver uma vida espiritual pautada pelos princípios bíblicos. Ou seja, é possível você ser um investigador parcial, mesmo sendo cristão. É possível ser historiador da religião e desenvolver uma vida espiritual? Essa é uma ótima pergunta. Eu adoro falar sobre isso porque realmente é muito importante. E essa é uma pergunta legítima, porque embora muitas pessoas falem sobre espiritualidade, vida espiritual, esse é um assunto que pode gerar alguma confusão, principalmente quando queremos compreender o sentido histórico da fé. Para algumas pessoas, se você quiser conhecer a história do cristianismo, você não pode desenvolver uma espiritualidade cristã, porque dessa maneira a tua pesquisa histórica estará comprometida pela tua crença, pela tua prática de fé. Como você deve imaginar, tal compreensão tem sido amplamente discutida ao longo de muitos séculos mesmo ao longo da história da igreja. Ainda existe aqueles que pensam de um jeito e aqueles que pensam de outro jeito. Mas esse vídeo é o primeiro de uma série que analisa teológica e historicamente o que o cristianismo, a partir da sua fonte principal, que é a Bíblia, entende por vida espiritual. Então, o que você vai assistir nessa série não é nenhuma defesa, tá bom? Nenhuma crítica da espiritualidade bíblica, não, mas sim uma análise dos principais pontos que levam a Bíblia, com ênfase nas palavras de Jesus, é claro, a ensinar o que significa espiritualidade, ou seja, o que significa, de acordo com a Bíblia, o ato de desenvolver uma vida espiritual. Se você estiver procurando aprender e desenvolver a tua espiritualidade, esse vídeo é bom para você.
Se você não deseja crescer espiritualmente, esta série também é legal, porque pelo menos você vai entender o que a Bíblia pensa sobre vida espiritual, né? O primeiro aspecto, bem claro, ensinado pela Bíblia acerca da espiritualidade, pode surpreender algumas pessoas. É bem interessante isso. Acreditar em Deus é bom, mas não é o suficiente. É preciso ter relacionamento. Porque Deus é um Deus pessoal. A Bíblia diz que Deus é um Deus pessoal. Ele não é uma pessoa humana, não. Mas ele é pessoal. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Isso que a Bíblia diz. Nós todos fazemos muitas escolhas diferentes ao longo da vida, algumas nos levam ao fracasso, à decepção, ao arrependimento, outras escolhas nos levam ao sucesso, a vitórias, a alegrias, e tudo faz parte da vida das pessoas. Mas para a Bíblia, a decisão mais importante da vida diz respeito a ter um relacionamento com Deus. Agora é engraçado isso, né? Porque a ideia de um Deus distante, em outro patamar, inacessível, era muito forte nas religiões greco-romanas do Antigo Oriente Próximo, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, e até hoje perdura na mente de muitas pessoas, ou seja, Deus lá e eu aqui. Acredito em Deus, mas nós somos totalmente diferentes. Mas daí aparece o Deus da Bíblia, primeiro no Antigo Testamento e depois em Jesus, claro, dizendo que relacionamento com Ele é a jornada mais importante da vida. E que é através de tal jornada que a gente consegue amadurecer espiritualmente, mas também pessoalmente, como um todo. A ponto de a gente poder descobrir o que devemos manter e eliminar em nossas vidas. Gente, eu confesso que é a primeira vez que eu venho no Lake Louise no inverno e estar aqui no meio do lago, mesmo que esteja congelado, mesmo que tenha um monte de gente, é um pouco assustador. Mas tem que ter fé, né? Tô falando sobre vida espiritual, tem que ter fé. Mas aí algumas pessoas podem falar, peraí, como assim relacionamento? Não é a própria Bíblia que diz que Deus é o Criador e eu sou a criatura? Como pode haver uma conexão entre esses dois seres tão distintos, né? Pois é, e é aí que muita gente se confunde, e com uma certa razão, porque nas demais áreas da nossa vida, aquilo que não se ajunta, separa. Não é mesmo? É isso que a gente pensa. Se eu sou tão diferente de Deus, finito, suscetível a erros, doenças, estresse, dificuldade, como eu posso me relacionar com o que a própria Bíblia diz ser perfeito, onisciente, onipresente, onipotente? Bem, a confusão existe porque uma coisa é o que a Bíblia diz, de maneira direta e clara, outra coisa são as ideias que muitas tradições e interpretações foram criando ao longo dos séculos, que certamente, na tentativa de ajudar, tá bom? Podem ter acabado criando algumas confusões pra gente. Jesus disse claramente que relacionamento com Deus não significa apenas uma jornada para o céu. Crer em Deus e ter um relacionamento com Ele significa também entender e aprender a viver uma vida digna em um mundo tão cheio de problemas. E é por isso que um dia, conversando com seus seguidores, Jesus disse, olha, eu não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu tenho tornado conhecido para vocês. Agora, que treco meio esquisito, não? Você sabia que Jesus disse isso no Evangelho de João? Pois é, como que um Deus tão poderoso, conforme as palavras da própria Bíblia, vem com essa história de chamar a gente de amigo, né? Bom, eu acredito que a gente tem uma dificuldade de entender ou aceitar as palavras de Jesus, porque termos como converter-se, render-se ou aceitar a Jesus, usados para se referir ao relacionamento com Deus, embora aceitáveis, já que à medida em que você inicia um relacionamento com Deus, você vai sendo transformado dia a dia dentro de uma proposta de vida, uma nova proposta de vida, e você passa a enxergar a vida de maneira diferente. Então, tais termos podem, para alguns, parecer de maneira correta. Agora, para outros, tais termos pode parecer querer dizer que relacionar-se com Deus significa converter-se a uma religião, a uma filosofia, se tornar membro de uma igreja ou participar de alguma comunidade religiosa. Mas relacionamento com Deus significa exatamente relacionar-se com Deus, ter contato com Ele diariamente, de maneira direta, de maneira sincera, de maneira aberta, principalmente nos momentos em que mais precisamos de um agir transformador em nossas vidas, como nas palavras do Salmo 63. Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Então este é o primeiro aspecto que você deve entender sobre vida espiritual de acordo com os ensinamentos do cristianismo, doutrinários, mas também ensinamentos históricos. Relacionamento com Deus. No próximo vídeo eu te mostro mais alguns aspectos.